A origem da filosofia. A filosofia surgiu na Grécia por volta do século VI a.C. A filosofia nascente rejeitava as interpretações míticas, que, baseadas no sobrenatural, aceitavam a interferência de agentes divinos nos fenômenos da natureza. A filosofia surge então como um pensamento reflexivo que busca a definição rigorosa dos conceitos, a coerência interna do discurso, a fim de possibilitar o debate e a discussão. Desse modo, filosofia e ciência se encontram intimamente ligadas na Grécia Antiga. Filosofia e ciência. Após a Revolução Científica do século XVII, houve a separação entre filosofia e ciência. A primeira questão versa sobre o que resta à filosofia se, ao longo do tempo, com o aparecimento das ciências particulares, tornadas independentes, ela fosse esvaziada de seu conteúdo. A filosofia continua tratando do mesmo objeto abordado pelas ciências. Busca uma visão de conjunto, ou seja, nunca examina o problema de modo parcial, mas sempre sobre uma perspectiva que relacione cada aspecto com os demais, no contexto em que está inserido. Portanto, a realidade que se acha fragmentada pelo saber especializado de cada ciência particular é resgatada na sua integridade pela filosofia, a única encarregada de fazer uma reflexão crítica e global a respeito do saber e da prática do homem. Assim, em todos os setores do conhecimento e da razão, a filosofia está presente como reflexão crítica a respeito dos fundamentos desse conhecimento e desse agir. As conclusões da ciência têm um caráter de juízos de realidade, já que, de uma forma ou de outra, descrevem como os fenômenos ocorrem, quais as suas relações constantes e, consequentemente, como prevê-los. A partir da análise das relações sociais resultantes da divisão do trabalho fornecida pela sociologia, por exemplo, o filósofo questiona o que é o homem, o que o trabalho significa para ele e como o trabalho parcelado interfere, prejudicando a compreensão que ele tem de si mesmo e do mundo. O processo de filosofar. Como já foi dito até agora, percebe-se que a filosofia não oferece um corpo acabado de conhecimento, e nem o filósofo detém um saber que o coloca acima de todos. A filosofia se insere na história, e os temas com que se ocupam mudam de acordo com os problemas que precisam enfrentar, como seres sensíveis e racionais. Filosofar do homem comum, que no cotidiano é levado a momentos de parada, a fim de retornar o significado dos atos e pensamentos para agir mais adequadamente. Aproveitando esses diversos significados, podemos dizer que refletir é retomar o próprio pensamento, pensar o já pensado, voltar para si mesmo e colocar em questão o que já se conhece. Por isso, o filósofo italiano Antonio Gramsci diz que todos os homens são, de certa forma, filósofos. Embora, no dia a dia, todo homem seja capaz de elaborar sua filosofia de vida, a reflexão desenvolvida pelo filósofo especialista é muito diferente, ao se ocupar especialmente com questões filosóficas. O filósofo especialista conhece a tradição dos pensadores, debate com os teóricos do seu tempo e cria conceitos, desenvolvendo um método e uma maneira rigorosa e sistemática de pensar. Nesse caso, conta com a ajuda do filósofo da ciência. Da mesma forma, ao questionar os fundamentos dos métodos usados em nossas escolas, precisamos de um filósofo da educação. A filosofia é rigorosa porque, enquanto a filosofia de vida não leva suas conclusões até as últimas consequências, o filósofo especialista dispõe de um método claramente. Para conseguir essa linguagem, o filósofo inventa conceitos, cria expressões novas ou altera e especifica o sentido de palavras usuais.
A maneira pela qual a reflexão filosófica se faz rigorosamente várias conforme a orientação de cada filósofo e as tendências históricas decorrentes da situação vivida pelos homens na sua ação sobre o mundo. A importância da filosofia. Por isso, a filosofia não encontra muitos adeptos, sendo frequentemente repudiada com sua ocupação inútil. Contudo, a filosofia é necessária. É a filosofia que reúne o pensamento fragmentado pela ciência e as demais formas de conhecimento, buscando compreender o mundo da técnica dilacerado em tantas especializações, que resgata, assim, a unidade que se encontra no sentido humano do pensar e do agir. É a reflexão filosófica que permite ao homem adquirir outra dimensão além daquela que é dada pelo agir imediato, no qual estamos mergulhados no dia a dia. A filosofia que garante um distanciamento para avaliação dos fundamentos dos atos humanos e dos fins a que eles se destinam, levando, consequentemente, o problema dos valores. A filosofia impede a parada que resulta do não questionamento. A filosofia não é unir exercício puramente intelectual. Filosofia da educação. Cada povo tem um processo de educação pelo qual transmite a cultura, seja de maneira informal ou por meio de instituições como a escola. Muitas vezes a educação é dada de maneira espontânea, a partir do senso comum, repetindo-se costumes transmitidos de geração para geração. Se a filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto que se faz a partir dos problemas propostos pelo nosso existir, é inevitável que entre esses problemas esteja os que se referem à educação. Portanto, cabe ao filósofo acompanhar reflexiva e criticamente a ação pedagógica, de modo a promover a passagem de uma educação assistemática para uma educação sistematizada. Cabe à filosofia, entre outras coisas, examinar a concepção de homem que orienta a ação pedagógica. Diante do avanço das ciências humanas, alguém talvez argumente que a filosofia da educação terá seu campo bastante restringido. Embora sejam importantíssimas as conquistas da psicologia e da sociologia, e delas muito tem se aproveitado a pedagogia, a filosofia tem ainda tarefas bastante específicas que não podem ser desprezadas. Além das análises antropológicas e epistemológicas acima referidas, a filosofia tem a função de interdisciplinaridade, pela qual estabelece a ligação entre as diversas ciências e técnicas que auxiliam a pedagogia. Por exemplo, é a análise filosófica, que permite refletir a respeito do risco que representam os imos, ou seja, a preponderância de uma determinada ciência da análise dos fenômenos pedagógicos, tendo sempre presente o questionamento sobre o que é educação. A filosofia não permite que a pedagogia se torne dogmática, nem que a educação se transforme em adestramento ou qualquer outro tipo de pseudo-educação.